força-tarefa em Manaus é reduzir a quantidade de presos provisórios. Aqui no Brasil, 4 em cada 10 detentos estão na cadeia sem julgamento. Ô, Rodrigo, essa espera deveria durar poucos meses, né? Mas acaba sendo uma espera de anos. Às vezes o preso está cumprindo mais tempo de uma pena que ainda nem saiu. Às vezes nem devia estar cumprindo pena nenhuma e está lá dentro, né? Exatamente isso, exatamente isso. Em muitos casos, quando finalmente a pessoa nessas condições é julgada, pega uma pena menor do que o tempo que ficou aguardando o julgamento. Isso que o Chico disse, né? Ou até mesmo chega a ser inocentada, nem fica presa. O irmão da Cristiane foi preso em flagrante num assalto há 4 anos. Mas ela diz que até hoje a justiça não decidiu de uma vez por todas se ele é culpado ou inocente. A espera é muito longa, né? Na verdade, você demora. É claro que todo mundo tem o direito de errar, não devemos errar, né? Mas como erra, né, infelizmente, mas o tempo, a burocracia e tudo mais é muito complicado. A espera do julgamento, às vezes não é para ficar nem tantos anos, acaba ficando só na espera do próprio julgamento. Na porta de um dos maiores centros de detenção provisória da capital paulista, encontramos a dona Esmeralda. O filho dela está preso por tráfico de drogas há 6 meses. E a família ainda não sabe quando vai ser a audiência. A gente não sabe. E nem tem ideia quando vai ser. Eu espero assim que ele seja julgado e pagasse na rua, né? Porque ele é primário, nunca passou por isso. O irmão da Cristiane e o filho da dona Esmeralda são considerados presos provisórios. Ou seja, eles estão na cadeia, mas ainda aguardam julgamento. Dos mais de 230 mil presos no sistema prisional paulista, 56 mil estão nessa situação. No Brasil, essa proporção é ainda maior. Dos 711 mil detentos, cerca de 291 mil são provisórios. Foi pensando nisso que, em 2015, o Conselho Nacional de Justiça criou as chamadas audiências de custódia, em que os presos em flagrante são apresentados a um juiz em até 24 horas. Um dos objetivos do projeto é frear o aumento do índice de presos provisórios no país. A lei não estabelece um prazo para que pessoas acusadas de crimes como roubo e tráfico de drogas sejam julgadas. Mas especialistas consideram que a sentença deveria sair em até 90 dias, porque esse é o tempo médio de duração das etapas de uma ação penal. Mas quem conhece a rotina da justiça brasileira diz que isso raramente acontece. Nós temos diversos casos em que as pessoas ficam mais de ano presa, né, provisória, sem uma condenação, à espera, por exemplo, de uma realização de uma audiência. E eu não estou aqui citando um ou outro caso, são diversos. Muitas dessas pessoas presas provisórias, quando sai a condenação, mesmo condenadas, acabam, por ser maioria primária, acaba cumprindo penas em regime aberto, ou então prestação de serviço à comunidade. Ou seja, quando condenada não é presa, por que então, quando era inocente, ficou presa? Este desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo discorda. Para ele, o tempo de espera pela sentença é aceitável e o número de presos provisórios é alto porque a lei permite muitos recursos. Em muitos países, uma prisão preventiva de 1 ou 2 anos é plenamente aceitável. Aqui não. O Brasil tem uma tradição de um tempo menor que isso, então o tempo é menor. A grande questão é o seguinte: se você tem, por exemplo, 10 meses, 1 ano, entre sair sentença, intimar, que é tudo burocratizado, tem que ser feito. Aí recorre para o Tribunal de Justiça. Vai ter mais um tempo, como se permite aqui, todos os recursos possíveis, com 4 níveis diferentes de julgamento, mas isso demanda tempo. A Defensoria Pública de São Paulo pediu para o Tribunal de Justiça realizar audiências de custódia retroativas para pessoas presas que deixaram de ser julgadas durante o recesso do final do ano. Está aí a discussão, Chico e Ana Luísa, com relação ao Código do Processo de Execução Penal. E como reparar isso depois, né, Rodrigo? A pessoa que ficou presa em regime fechado e aí quando sai a condenação dela, às vezes, como mencionou a entrevistada, é apenas um cumprimento de um serviço social ou de um pagamento de cesta básica, mas ela cumpriu 1 ano de pena em regime fechado. Isso mostra a tremenda desigualdade social, aparece de uma maneira brutal aí. Porque quando a pessoa é rica ou tem condição de ter bons advogados, ela aguarda a decisão do caso dela em liberdade. Agora, quando a pessoa é pobre, ela pode ser inocente, mas ela aguarda dentro da cadeia. Eu conheço casos, já vivi perto casos de um sujeito que não tinha culpa nenhuma e que ficou preso 3 meses, inclusive tentamos ajudar
para que ele saísse. Ele não tinha culpa de absolutamente nada. Passou 3 meses preso. Tem gente que passa anos. As cadeias estão lotadas, superlotação, em presídios onde ficam os pobres, porque você não imagina que isso aconteça, né, nas celas dos senhores que tiveram curso superior ou que têm sobrenome e dinheiro, né? Quer dizer, é a profunda desigualdade social que se reflete aí de maneira brutal. E é preciso ser dito isso para que todo mundo entenda claramente qual é o problema com o qual lidamos, né?